Oi, gente, boa noite, mais uma vez, iniciando um estudo, e hoje o tema é a Igreja em 3. Nós vamos ler agora Efésios, capítulo 2, versículo 19 ao 22, para darmos início a mais esse estudo. Espero que seja proveitoso para mim, para você que está me ouvindo, para quem está presente aqui, amém? Que nós possamos ter um momento de aprendizado daquilo que Deus deseja falar conosco nesta noite. Efésios 2, 19 a 22 diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Observa que aqui fala de uma sequência, né? Fala de uma construção de um edifício, fala de família, fala que Jesus é a pedra de esquina, a pedra fundamental. Então, Deus nos fala em Efésios sobre a igreja. Ele está comparando a igreja com uma cidade, está comparando a igreja como uma família, está comparando a igreja com um edifício. Efésios, aliás, agora nós vamos ver Isaías 26, 1 e 2, leia, por favor. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Aqui fala de muros e antemuros e de cidade forte, certo? Então, gente, lendo aqui as anotações que eu fiz, a cidade forte, ela tem duas proteções. Inclusive, parece que no Salmo 122, que fala sobre Israel, deixa eu só conferir aqui, se é o 122, eu suponho que seja, que fala para orar por Jerusalém. Aqui fala que no Salmo 122 que haja paz. Não é aqui. Eu não lembro agora o salmo que fala assim, que fala de muros e antemuros. Agora não é o momento de eu procurar. Muros e antemuros, por quê? Porque são duas proteções. No caso aqui, o sangue de Jesus que perdoa os nossos pecados e a cruz que nos traz salvação. É como se fossem os muros e antemuros da nossa vida, a cruz e o sangue. O sangue fala de poder, não é? A salvação fala de um projeto de Deus para a gente habitar na eternidade juntamente com Ele. Essa cidade simboliza a igreja do Senhor, esta cidade que nós lemos aqui em Isaías 26. Ela simboliza a igreja do Senhor, protegida por muros e antemuros. Inclusive, em Josué 20, versículo 1, fala de cidades de refúgio. As cidades de refúgio eram cidades protegidas. Onde corriam as pessoas perseguidas, dos vingadores de sangue, onde as pessoas com medo, que estavam fugindo, eles podiam se abrigar nestas cidades de refúgio. A igreja é uma cidade de refúgio. A igreja de Jesus é uma cidade de refúgio para os cansados, para os perdidos. A igreja de Jesus é cidade de refúgio para aqueles que não têm esperança, para aqueles que estão vagando
Então, eles encontram na igreja o refúgio, porque a igreja fala de Jesus, a igreja apresenta Jesus, a igreja fala do sangue, a igreja unge, a igreja ora, a igreja ministra sobre a pessoa, a igreja, através da palavra de Deus, ela dá caminho, ela dá ensinamento. Então, tudo isso faz com que a pessoa se sinta segura, protegida com muros e antemuros. Observe, então, que, inclusive, proteção contra o diabo, né? A igreja, ela fornece isso e ensina a pessoa a se proteger contra Satanás, não é? Hoje nós estamos tudo gripados, está todo mundo tossindo, faz parte, né? Gente, quando a Bíblia fala de uma cidade, lá em Isaías 26, 1, e lá em Efésios também, onde fala que concidadãos dos santos, concidadãos é cidadãos juntos. Quando nós entramos para a igreja, nós entramos para a família de Deus. E nós não somos mais estrangeiros, fazemos parte da família de Deus. E esta família, nós somos mais um cidadão, por isso concidadãos. Somos cidadãos juntamente com os outros cidadãos que pertencem a esta família. Então, gente, o importante aqui, o interessante, é que nós vamos analisar aqui outros textos, principalmente Romanos 8, 29. Eu vou ler aqui. Romanos 8, 29. Achou? Leia para nós. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então veja que Deus, ele nos predestinou a ser filhos. Deus não nos predestinou para a perdição. Ele nos predestinou para sermos filhos. Entretanto, com o nosso livre-arbítrio, muitas vezes nós não escolhemos ser filhos e escolhemos então ser estrangeiros, fora da família de Deus. E arcamos com as consequências, obviamente. Mas quando a Bíblia fala que Deus nos predestinou a sermos conforme a imagem de seu Filho, ele diz assim que o Filho é o primogênito entre muitos irmãos. Então Jesus é o primeiro e nós viemos depois, né? Então Jesus é o primeiro dos irmãos, poderíamos dizer que ele é o irmão mais velho desta grande família, e nós também fazemos parte, conforme está escrito aqui em Romanos 8, 29. Então, existe este modelo familiar que é caracterizado por um pai que ama, que é o Pai Celestial, por um filho que obedece, que é Jesus, e ele se dá inteiramente pela humanidade, e outros muitos filhos são adotados para esta grande família, que é a mais poderosa da terra, por causa do sacrifício de Jesus Cristo, que nos reconcilia com Deus e nos dá o privilégio de sermos chamados filhos do Altíssimo. Então, na eternidade, o Pai amou tanto o Filho, e o Filho era o unigênito. O que é unigênito? É único. É único. E o que é primogênito? Primeiro de muitos. Deus transforma o Filho unigênito em primogênito. Então, o grande amor de Deus, ele é exposto, ele é externado através da transformação de Cristo como unigênito em primogênito. Porque como unigênito ele é único. Ele não deixa de ser unigênito no sentido de ser Deus Todo-Poderoso, que ele compartilha da divindade. Em Colossenses 2:9 fala assim: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Significa que ele é unigênito nesse sentido. Ele é tão poderoso quanto o Pai, porque as três pessoas da Trindade, eles partilham de um mesmo poder. Só que nós temos poder no nome dele. Por isso nós somos irmãos do primogênito. Então, como Jesus, ele vem e abre porta para esta grande família, ele se propôs replicar
o Filho dele na terra. O Pai se propôs replicar. Como replicar? Implantar em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, para que nós possamos ser agentes multiplicadores, para que a gente possa, através das nossas mãos, dos nossos lábios, dos nossos pés, nós possamos buscar as almas perdidas e mostrar o amor de Deus a elas, como alguém mostrou para a gente. Antes de nós vieram outros que pavimentaram o caminho para que a gente pudesse caminhar. E hoje nós estamos pavimentando este caminho para que outras pessoas possam caminhar. Então, o caráter, a formosura de Cristo é transmitido pela igreja atual, pelos crentes de hoje, que foram adotados na grande família de Deus. Não é bonito isso? Em Mateus 3,17, Deus diz assim, no batismo de Jesus: este é o meu filho amado, em quem me compraz. Na verdade, Deus, ele, através do sacrifício de Cristo, ele está falando desta frase para cada um de nós. Porque às vezes a linguagem não precisa ser verbal. A linguagem, às vezes, verbal, ela é menos importante do que a linguagem praticada, não é? Existe até um ditado que as ações falam mais que as palavras. Então, Deus tem até uma canção que diz: foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Então, as palavras, em alguns momentos, elas são desnecessárias. Mas sem a palavra, não tem como expor a palavra de Deus. Então, o que nós precisamos? Da linguagem falada e escrita para evangelizar, mas depois da palavra em prática para poder mostrar o amor de Deus para as pessoas através do dia a dia. Então, gente, o que nós observamos aqui? Que muitas pessoas precisam conhecer Jesus e às vezes elas não sabem o caminho, né? E Jesus diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus fala isso, ele já está falando para a gente: vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem criar metodologias, vocês podem criar esquemas, mas o modelo já está pré-estabelecido. Nós podemos usar exemplos da Bíblia, mas modelo é só um, que é Jesus. Paulo é exemplo, Pedro é exemplo, Jesus não é exemplo, Jesus é modelo. Entenda isso, porque nós não podemos pautar a nossa fé em Paulo, não podemos pautar a nossa fé em Elias, em Ezequiel. A nossa fé tem que ser pautada em Jesus. Daí a importância, sim, dos apóstolos, dos profetas, porque eles é que transmitiram, senão a palavra de Deus não teria chegado até nós. Mas eu quero ler agora 1 Pedro 2, 4 a 5, para a gente falar sobre a igreja em 3. Porque veja que nós vemos aqui, daqui a pouco eu quero ler um texto que está em Mateus, que é de Cesareia de Filipe. Porque nós vimos a igreja como uma cidade, comparada a uma cidade, falando de muros e antemuros. A igreja, então, ela expressa duas realidades: o sangue de Jesus e a cruz do Calvário. São os dois pilares, que é salvação e perdão. Então a igreja precisa expor a cruz e o sangue, porque sem sangue não tem perdão, sem cruz não tem salvação. Então, aqui a cidade está sendo comparada, aliás, a igreja está sendo comparada a uma cidade. Então, nós vamos falar de Cesareia de Filipe, antes de entrar propriamente no texto, que é uma cidade edificada sobre a rocha, ao pé do Monte Hermon, no lugar que nasce o Rio Jordão. Este rio é barrento em toda a sua extensão até o Mar Morto. Porém, sua nascente em Cesareia de Filipe, ela é limpíssima, de águas cristalinas, que dá para ver até o fundo do rio, inclusive os peixes.
lugar de terra fértil, onde um vulcão entrou em erupção e, segundo os geólogos, uma rocha anterior à erupção partiu-se e dali nasceu o Rio Jordão, em Cesareia de Filipe. Já nós vamos chegar em Cesareia de Filipe através do texto aqui. Então, gente, como nós vimos, a igreja é comparada a uma cidade, por causa dos muros e antemuros, certo? A igreja é comparada a uma família. Esta família, então, onde Jesus, unigênito, se transforma em primogênito, para daí constituir a grande família, que é a igreja de Jesus. Então, a igreja como cidade, a igreja como família. Por isso o tema, a igreja em três. O próximo tópico é a igreja como edifício. 1 Pedro 2, 4 e 5, por favor. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para crescerdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Certo. Nós vimos, anteriormente, falando em Efésios 2, sobre esse tema aqui, mas observa que aqui a igreja está sendo comparada a um edifício, ou os crentes, que na verdade cada pessoa convertida é a igreja, a igreja que está caminhando na face da terra. Então nós vemos aqui que fala de novo que nós somos pedras vivas. Se cada pessoa é uma pedra viva, vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual. Então aqui a igreja é comparada a um edifício. Então cada pessoa é uma pedra deste edifício. Edifício significa uma construção. Essa construção tem uma base, que é a pedra de esquina, que é Jesus. Então toda esta construção está sobre Jesus. O fundamento é Jesus. Por isso que diz que nós temos a Escritura, que é o nosso fundamento, e qualquer outro fundamento que vier depois, seja considerado mentiroso, maldito, anátema. Então, gente, baseado nisso, nós vemos então a igreja em três: a igreja como cidade, como família e como edifício. Porém, o texto de Mateus 16, e aqui eu quero me ater um pouco, Mateus 16, gente, esse texto, esse capítulo de Mateus 16, talvez seja o mais importante dos 28 capítulos de Mateus. Aqui está escrito, e eu vou ler o versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, que é aquela cidade que nasceu de uma rocha, aliás, que o rio nasceu de uma rocha fendida e a cidade fica sobre essa rocha, sobre a terra vulcânica e tal. Nós lemos agora há pouco. Interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Leia para nós, por favor. Próximo. Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Continua? Pode continuar. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Pode ir, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Aqui eu quero parar, e vou ler o 21 agora, que diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar no terceiro dia. Versículo 24.
Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E por último, 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aqui tem uma sequência importante, gente. Bom, mas primeiro eu quero falar de Cesareia de Filipe. Quando Jesus diz assim que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, na verdade não está falando de prédio, de igreja física. Tem gente que confunde as coisas. Quando fecha uma igreja, fechou, as portas do inferno não prevaleceriam, mas a denominação fechou, faliu, quebrou. Não tem nada a ver com igreja, denominação. Jesus está falando da igreja, a igreja espiritual. E esse texto foi falado em Cesareia de Filipe porque tinha um motivo. Jesus estava passando com os discípulos. Em Cesareia de Filipe tem uma fenda muito profunda. E muitos acreditavam, e até hoje tem gente que acredita, porque até hoje tem sacrifícios sendo feitos lá. Se você quiser saber, procura no YouTube Cesareia de Filipe. E vai passar os vídeos para você lá, você vai ver que tem toda a história da adoração do Deus Pan. Ali, o Deus Pan é adorado desde aquela época. E para agradar os Deus Pan, eles sacrificavam baldes, ovelhas e outros animais, e eles jogam naquela fenda. Então aquela fenda é toda suja de sangue, é um lugar feio. Tem um templo construído lá, e na verdade ainda tem templo até hoje, e as pessoas iam lá para adorar o Deus Pan, faziam sacrifício, porque eles acreditavam que lá é a porta do inferno, porque não dá para ver o fundo, é muito profundo. Então, e pelo fato de sair vapor, pelo fato de parecer ter fogo lá dentro, todos acreditavam na época que ali fosse a porta do inferno, que na verdade algumas bíblias elas não trazem inferno, elas trazem a palavra correta, que é Hades, ou Sheol, Seol. As portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Então, gente, quando Jesus está passando com os discípulos, ele fala para os discípulos assim, e ele fala principalmente para Pedro: Pedro, sobre esta pedra, que é ele, eu edificarei a minha igreja. Falando para Pedro, você vai fundar sobre mim, ou vai edificar sobre mim a igreja. Ninguém nega o princípio ali do Pedro como escolhido por Jesus, isso é inegável. Mas o que aqui está dizendo é que Jesus passa naquele lugar e todos os discípulos conheciam aquele lugar e sabiam que ali era a adoração daquele Deus pagão e os sacrifícios que eram feitos e a crença que todos tinham que ali é a porta do inferno. Então Jesus, vendo a adoração pagã, vendo os sacrifícios que eram feitos, ele diz para os discípulos: eu edificarei, eu obviamente, na primeira pessoa, edificarei a minha igreja. Quem edificará? Jesus. E as portas do Hades, que vocês estão vendo, aquelas portas de adoração, elas não prevalecerão contra a minha igreja, porque a minha igreja vai reverter este estado de coisa. A minha igreja e vocês, discípulos, vão pregar a verdade aqui, inclusive em Cesareia de Filipe, para que estas pessoas que hoje estão indo lá na porta do Hades adorar e fazer sacrifício, que eles não venham a praticar mais isso, porque o evangelho que será pregado, ele será tão magnífico e tão maior e tão mais poderoso, que esta crença que ali é a porta do inferno vai diminuir. As pessoas não precisarão mais vir adorar um Deus estranho que não pode fazer nada por eles, porque a partir de agora será pregado o Deus verdadeiro. Daí sim a igreja será tão poderosa que aquelas portas não prevalecerão. Ou seja, a igreja prevalecerá contra as portas da adoração do Deus Pan, as portas do Hades.
Interessante, né? Lendo a história do local, a geografia do local, os costumes, a gente aprende muito, né? Tem muita coisa boa na internet. Pena que as pessoas às vezes se detêm mais nas futilidades, nas coisas triviais do dia a dia, assim, que não traz nada de recurso para a gente. E tem coisa boa lá também. A gente assiste trabalhos assim, principalmente de arqueologia, tantas coisas importantes, né, que vão dando para a gente base para entender a Bíblia do jeito que Jesus queria falar realmente. Então, este capítulo 16 é tão importante porque nós encontramos as 4 maiores verdades que poderíamos dizer que está em toda a Bíblia. Está neste capítulo. Até o momento, os discípulos tinham estado com o Senhor em torno de 3 anos e 6 meses. Eles aprenderam muitas coisas aos pés de Cristo. No entanto, no mais profundo do coração, ele tinha um segredo, Jesus, que nestes 3 anos e meio, talvez, ele não tinha revelado com esta profundidade. E ele estava revelando agora. Então, Jesus desejava o amadurecimento deles para entender qual seria o papel deles e o que eles teriam que desenvolver. Isso tudo, gente, é por meio de revelação. Porque sem o Espírito de Deus, sem o ensinamento, a gente não aprende. Antes do Senhor revelar a sua verdade aos seus discípulos, ele guiou os discípulos até um determinado lugar, que é Cesareia de Filipe, o lugar apropriado para esta revelação. Por quê? Um lugar de adoração pagã, um lugar onde se cria que ali era a porta do Hades. Então Jesus, ele está querendo mostrar 2 realidades. A crença pagã que ali era a porta do Hades, o medo das pessoas, das divindades naquele lugar, e o amor de Deus sendo derramado através de Jesus e agora através da igreja para reverter aquela situação, para trazer o amor de Deus às pessoas. Então, gente, o Senhor entrega 4 revelações aqui. Primeiro, observa no versículo 16. Jesus pergunta para Pedro: e vocês acreditam que eu sou quem? E Jesus diz assim: tu és quem? Quem? O Filho, tu és o Cristo. O Cristo. De Deus vivo. Então a primeira revelação deste capítulo 16 é Cristo. A primeira revelação. A segunda revelação está no versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Seria a pedra a rocha que está debaixo da cidade de Cesareia de Filipe? Pedro significa Petros, pedregulho, parte da pedra. Jesus está dizendo que ele é a pedra, a rocha. E Pedro é um pedregulho, é parte desta pedra. E ele está dizendo que cada um de nós somos pedras vivas, lá em 1 Pedro 2, 4 e 5. Então nós somos como o apóstolo Pedro, discípulos como discípulo Pedro. Então, pedra aqui a cidade está sobre uma pedra. Pedro é Petros, pedregulho, parte da pedra. Jesus é a pedra, a rocha, a pedra. E nós somos pedras vivas. Então, Jesus está deixando aqui um ensinamento, um fundamento sobre a igreja. Então, em primeiro lugar, Cristo. Em segundo lugar, a igreja. Ele está estabelecendo aqui, sobre esta pedra, sobre mim, eu edificarei a minha igreja. A segunda revelação é sobre a igreja fundamentada em Cristo. Terceira revelação está no versículo 21. Leia para nós, por favor.
Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Amém. Aqui fala de cruz, mas lá no versículo 24 diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. Então aqui Jesus está falando que haveria de morrer, e morte de cruz, no versículo 21. E no versículo 24 ele diz que nós também deveríamos tomar a nossa cruz. As pessoas às vezes confundem as coisas. Também não é culpa de ninguém, ninguém sabe de tudo, eu não sei, talvez você que está assistindo também considera que não sabe, e às vezes nós achamos que sabemos, e na verdade a gente aprende depois que não é bem daquele jeito, porque sempre a revelação de Deus é crescente. Mas tomar a cruz e seguir, Jesus está indo para onde? Para a morte. Quando ele toma a cruz, ele está caminhando para a morte. Quando Jesus está dizendo assim: se alguém quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Mas Jesus está vindo para a morte. Por isso que ele diz assim: renuncie-se a si mesmo. O que é renunciar-se a si mesmo? É morrer. É morrer a cada dia e se aproximar cada vez mais daquele, né, que é o unigênito e que é o primogênito e que será o nosso companheiro de eternidade. Porque nós ansiamos, a Bíblia diz em Romanos que o nosso espírito anseia sair deste tabernáculo e habitar na eternidade com Deus. Nós gememos todos os dias nesta terra, porque nós desejamos estar no paraíso junto com o nosso Deus. Esse é o desejo do nosso espírito. Então, nós vimos: primeiro é Cristo, segundo a igreja, terceiro é a cruz. A cruz é o terceiro ensinamento que Jesus deixa. E o quarto ensinamento está no versículo 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então o quarto ponto aqui do capítulo 16 é o reino. Observa que é uma revelação crescente. Cristo, que gera a igreja, que é salvo através da cruz, e passando pelo processo de morte de todos os dias, do velho homem, da velha criatura, e caminhando para a cruz, deixando para trás as coisas que nos desviam do caminho de Deus, nós vamos, além de estar no reino aqui, participar do reino pela eternidade. Porque quando você aceita Jesus, você aceita um reino. E um reino, ele só funciona se tem súdito e se tem rei. Rei nós temos. Súdito nós também temos. O súdito deve se sujeitar aos mandamentos do rei. E o rei tem palavra de vida e de morte. Então, gente, se nós lermos este capítulo, então nós encontraremos algo que sempre está no nosso coração e esteve no coração de Jesus. Estas verdades nós já conhecemos, mas às vezes nós não colocamos ela em sequência de uma maneira didática, como Jesus deixou aqui no capítulo 16. Se nós estudarmos toda a Bíblia, nós vamos encontrar estas 4 verdades. Porque Deus já vem preparando o coração do homem desde lá de trás com os profetas para este momento, que é o ápice, a plenitude dos tempos, que é a vinda de Cristo, posteriormente a criação da igreja, que é o organismo responsável pela manutenção do Evangelho e pela disseminação da fé e das Escrituras. A gente chama a igreja de agência de Deus na terra. Muitos zombam da igreja, muitos usam a igreja para outros fins. Tem gente que abusa da igreja. Mas a igreja continua sendo e sempre será o organismo mais poderoso da terra. 4 revelações em Cesareia de Filipe. Cristo, primeiro, o mistério de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Não só para Pedro esta revelação é para nós também.
Só que a segunda revelação, a igreja, que é o mistério de Cristo. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, no versículo 18. A base do Monte Hermon, onde nascia o Rio Jordão, que é o lugar do batismo de Jesus. Jesus falava de si. Ele falava dele. Terceiro, a rocha ferida. Esta rocha que foi ferida para verter o Jordão, que segundo a arqueologia, não, qual a ciência que estuda? Geologia. O Rio Jordão nasce de uma rocha fendida. Ela prefigura a rocha que Moisés feriu. Você vê que nada é por acaso, nada foi colocado por acaso. Então ela prefigura a rocha que Moisés feriu para saciar a sede do povo de Israel no deserto. E depois na cruz, quando a rocha eterna, Jesus, foi ferido no lado de onde saiu água e sangue, nós vemos então que é Jesus, a rocha, vertendo água para matar a sede, tanto que ele diz, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Então, gente, Pedro sugeriu a glória. Quando Jesus falou que ia morrer, ele não, Jesus. Ele sugeriu a glória e não a cruz. Mas sem cruz não haveria esperança para o mundo perdido. A cruz é a porta de acesso para a salvação. Sem cruz não tem salvação. A cruz e o reino. Sem cruz também não tem reino, porque o reino das trevas imperava. Tanto que Jesus diz, este mundo jaz no maligno. O trabalho da cruz, do versículo 24 ao 27, fala que se alguém se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome para si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que proveito, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da tua alma? Jesus está dizendo, é impossível alguém se salvar se não for pelos méritos da cruz. Você não se salva pela meritocracia, como alguns pregam, que se a pessoa precisa ganhar a salvação dela através dos méritos ou das obras. Nós somos salvos para as boas obras, mas não pelas boas obras. Porque senão nós seríamos salvos por meritocracia, e nós não somos salvos por meritocracia, nós somos salvos pela graça, pelo favor de Deus, pela cruz. Então, gente, todos os que tomarem a sua cruz e seguirem a Jesus, eles devem se reproduzir para o reino de Deus. Porque o reino de Deus só existe porque foi reproduzido, foi replicado. Os ensinamentos, as atitudes e todos aqueles que estão pregando o evangelho, curando pessoas, expulsando demônios, falando do amor de Deus, eles estão então continuando esta obra. A revelação é clara, como a fonte do Jordão, que é límpida. Somos famílias de Deus e somos edificados para a morada do Espírito. Amém? Eu espero que nós possamos ter aprendido algo importante hoje, né? E que a gente, então, possa entender que Jesus, em primeiro lugar, a igreja depois dele, fundada por ele, é tão importante que nós não podemos nos desviar dos caminhos do Senhor e de frequentar uma igreja, para que nós tenhamos uma cidade de refúgio, conforme diz Josué 21. É uma cidade de refúgio. E em terceiro lugar, nós temos que entender que sem cruz não tem salvação. E por último, que nós pertencemos a um reino. E Jesus é o rei, e nós somos seus súditos. Que Deus te abençoe. Quero fazer uma oração neste momento. Por nós, por mim, por você, por todos os que vão ver este vídeo. Santo Deus e eterno Pai, eu coloco diante de Ti cada vida que terá contato com este estudo. O Francisco Nandi, Deus, que está lá em Santa Catarina nos ouvindo, que o Senhor alcance ele, porque o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe. Todos aqueles, ó Deus, que estão fazendo parte, que participaram de alguma forma, que entraram só um pouquinho, mas que verão esta live depois.
Ó Deus, alcance a cada um, porque o teu amor, ele rompe barreiras, e que o Senhor nos alcance todos os dias, porque nós somos a igreja do Deus vivo, a igreja de um Deus que pode todas as coisas. Irmãos, tenham uma ótima noite para quem está vendo agora e tudo de bom para você. Até terça que vem com mais uma live, em nome de Jesus. Até lá!